Eu vou passar a palavra agora para o doutor Públio Caio. Bom dia a todos. Nós estamos aqui então para prestar os esclarecimentos a todos os órgãos de imprensa e a sociedade manauara a respeito de uma operação que o Ministério Público do Amazonas, por delegação do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alberto, deu ao GAEC, ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que vinha apurando desvios de verbas, crimes contra a administração pública do município de Urucurituba, no nosso estado do Amazonas. E, como resultado de uma longa investigação, foram feitas hoje pela manhã, a partir das 6 da manhã, prisões, tanto na cidade de Manaus, quanto no município de Urucurituba e Itacatiara, e serão então dado continuidade, como desdobramento da investigação, às demais apurações. Ressaltamos que o Ministério Público do Amazonas tem o firme propósito de continuar o que sempre veio fazendo no combate ao crime organizado e à corrupção no estado do Amazonas. O detalhamento dessa operação eu vou passar agora para os colegas, em princípio para o doutor Armando, deixando claro à sociedade amazonense que tudo que o Ministério Público está fazendo e vem fazendo é sempre respaldado na legislação e na ordem. O Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alberto, teve esse compromisso desde quando se dispôs a ser o presidente, o diretor, o dirigente máximo da nossa instituição, de garantir que a sociedade amazonense tivesse um grande parceiro nesta luta contra a corrupção. Então eu passo agora ao microfone para os detalhamentos da operação ao doutor Armando Gurgel. Muito obrigado, doutor. Bom dia a todos. Meu nome é Armando, sou promotor de justiça componente do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado. E nós vamos passar alguns detalhamentos acerca do que levou o Ministério Público a realizar essa operação, fazer os pedidos judiciais que foram também acolhidos pelo Poder Judiciário, possibilitando a realização no cumprimento dos mandados judiciais. Também é preciso que se diga que aqui não está sendo feito nenhum juízo completo, definitivo, de mérito acerca de quem é culpado e inocente, porque não cabe ao Ministério Público fazer isso. O Ministério Público tem como função, a partir do convencimento dele, da opinião dele acerca dos fatos, levar o convencimento dele a juízo, mas as pessoas só são consideradas culpadas ou condenadas após o devido processo legal, eventualmente, de acordo com a sorte que vão ter no devido processo legal. Bom, iniciando aqui a exposição dos fatos, e de forma bem resumida, o que nos levou a atuar, que diante de algumas denúncias de que estariam ocorrendo alguns desvios em licitações ou direcionamento de licitações, iniciou-se então a investigação por parte do Ministério Público e de plano observou-se que, já muito na análise inicial de alguns fatos, que o presidente da comissão de licitação de Urucurituba, o senhor Ivonei, ele era casado com Joel, que tinha uma empresa também de nome Joel, uma empresa que passou então procuração para o próprio senhor Ivonei, presidente da comissão de licitação, e essa mesma empresa já ganhou um procedimento licitatório, é o pregão número 7 de 2019, e então que já configuraria de plano em si uma demonstração clara e no próprio seio de um órgão responsável pelas licitações, de algum direcionamento nas licitações, tendo em vista que ele tinha, a empresa era da própria esposa e ele ainda tinha procuração para atuar pela própria empresa. Também foi observado que era uma denúncia mais direta, um pouco mais, digamos assim, ostensiva na cidade, a participação da empresa XF Ramos na coleta de lixo. Agora, essa empresa também de plano, ao analisar o cadastro dela no CNPJ, se observa já bem ostensivamente
que no CNAE dela, como nós chamamos, que é o Cadastro Nacional de Atividades das Empresas, não constava a coleta de lixo, apesar de ela estar realizando a coleta de lixo na cidade. Também não foi observada a presença de funcionários no CAGED, como que uma empresa prestadora de serviços também não teria nenhum funcionário registrado, o que seria inclusive necessário para observar dentro da própria habilitação e regularidade da empresa no procedimento licitatório. Mas as investigações continuaram e também chegaram algumas documentações do Tribunal de Contas do Estado, que também já havia observado alguns vícios no procedimento licitatório de 2017, já desde 2017, que era a ausência de parecer jurídico, não havia homologação e adjudicação do objeto da licitação, mas havia o contrato assinado, e também observou-se que não havia a designação de um servidor para acompanhar e fiscalizar o contrato, que é praxe em todo contrato travado com a administração, é designado um servidor para fazer isso. Então não havia ninguém designado para isso. Isso chamou bastante atenção, então o Ministério Público, de forma velada, realizou diligências de campo, a partir do nosso ponto de diligências da Coordenadoria de Apoio e Combate ao Crime Organizado, e lá no local foi observado que existiam 4 veículos realizando a coleta de lixo, 2 deles sem placa e 2 com placa. Também já chamou bastante atenção veículos prestando coleta de lixo sem estar com placa, realizando contratos, dando execução a contratos públicos. Dos veículos que apresentavam placas, nós encontramos já que um dos veículos pertencia a uma pessoa que era pai também de um outro contratado da prefeitura, mas não era da empresa contratada para coleta. Já chamou a atenção também de haver toda uma trama para escamotear a realização desse contrato. Um outro veículo que era utilizado, ele pertencia à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Como o veículo da própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente estaria sendo utilizado para o cumprimento de contrato que um particular tinha sido contratado para fazer, né? O outro caminhão, que também foi observado realizando o serviço, estava sem placa, possivelmente retirada para não chamar muita atenção, já que também neles tinha estampado um adesivo do Programa de Aceleração do Crescimento, portanto, havia sido adquirido com recursos públicos. O outro caminhão, que era usado na coleta, estava sendo, no caso, ocupado por uma pessoa sem uniforme e a outra com o uniforme da Secretaria Municipal de Infraestrutura, indicando que também o corpo de servidores não seria também da empresa, não bastasse os veículos. E em outra diligência observou-se que as pessoas que coletavam lixo na rua estavam fardadas com fardas da prefeitura e não alusivas à empresa. Feito isso, também foram ouvidos algumas dessas pessoas envolvidas na coleta de lixo e observou-se a informação de que elas, na verdade, estariam recebendo diretamente do município também, segundo declarações delas. Uma delas, inclusive, chegou a declarar que recebia seu salário, seu dinheiro, diretamente do gabinete do prefeito, enquanto a equipe dela recebia no banco, na instituição financeira, mas os pagamentos eram efetuados pelo município e não pela empresa que teria sido contratada. Então o cenário era de completos indícios de que uma empresa que deveria estar prestando o serviço de coleta de lixo, ela tinha sido contratada, estava recebendo, mas quem prestava o serviço, na verdade, era o município. Noutra linha de investigação, também ainda, dos mesmos fatos, mas também no outro plano, se descobriu que havia também contratos firmados com 2 empresas, a Neolimar Melo, ME, e também a ADC Melo, ME, 2 empresas que são de propriedade de filhos da secretária municipal de finanças, também alvo da operação, e com relação à qual também foi cumprido o mandado de prisão contra a mesma. Essas pessoas realizaram diversos contratos com o poder público. Também foi possível observar que a professora concursada e também diretora da Escola Municipal
de Jamira Neves de Lima, a senhora Gracilene, ela era também proprietária do posto Joca, que mesmo sendo servidora e sendo dona do posto, acabou vencendo alguns dos contratos, algumas das licitações para fornecimento de combustível. O contrato 6 de 2017, por exemplo, no valor de R$ 3.127.500 para fornecimento de combustível. No ano de 2018, deram uma economizada, caiu bastante para R$ 1.200.000, e agora em 2019 nós tivemos já no valor de R$ 1.287.000. Posteriormente também foi identificado, só um instante, que além da Gracilene, da senhora Gracilene ser servidora, como professora concursada e diretora de uma escola municipal, o presidente da comissão de licitação, como já afirmado, aquele que tinha a esposa com a empresa e que ele tinha a procuração, vencedor essa empresa de certame licitatório, o Ivonei, ele é casado, a esposa dele, a Joelle, que teria a empresa, é justamente filha da própria senhora Gracilene, mostrando um aspecto muito familiar da administração pública de Urucurituba. Além disso, nós temos também a presença de Edival, que também é servidor da comissão de licitação e irmão da senhora Gracilene, mostrando que está tudo realmente em família, né? Em 30 de 8 de 2019, a senhora Gracilene saiu da empresa, né? A empresa Posto do Joca, mas continuou tudo em família porque o marido dela assumiu a empresa, que também mantém contratos, continua mantendo contrato de fornecimento de combustível, que é o senhor Josenias de Castro Souza. Mudou inclusive o nome da empresa para Josenias de Castro Souza e Companhia Limitada. Então, diante disso, o Ministério Público vislumbrou a presença e sustentou perante a Justiça de uma organização criminosa que se sustenta justamente com recursos de Urucurituba, em prejuízo da sociedade de Urucurituba, formado justamente pela presença do prefeito no topo dessa cadeia aí, sustentando toda essa série de contratações, de nomeações desses servidores que entre si já realizam todas essas situações. Foi observada evoluções patrimoniais expressivas de algumas transações que indicavam a presença dele nessa situação, e foram também sustentadas perante o Poder Judiciário, e um exponencial crescimento patrimonial, principalmente do seu irmão, José Júlio, que não tinha ganhos para ter a exponencial movimentação patrimonial que ele apresentou nos últimos tempos, casando justamente com todo esse aspecto familiar, digamos assim, da Prefeitura de Urucurituba. E hoje ainda o José Júlio, ele é representante do município de Urucurituba aqui em Manaus. A senhora Eliana também foi vislumbrada como membro dessa organização criminosa, porque era secretária de Finanças e era responsável pelos pagamentos. E o senhor Ivonei, como disse, já também era o presidente da comissão de licitação, e ainda mantém um vínculo com a empresa que ganha algumas das licitações. Foram observados, como dito aqui, algumas situações de movimentação financeira, que nós não podemos entrar em detalhes, que vinculariam também essas pessoas. Na atualidade, nós podemos também colocar que, apesar dessas investigações dizerem respeito à fase de 2017, nós estamos acompanhando essas situações, não só desde quando iniciaram-se as denúncias aos fatos de 2017, mas 2017, 2018, 2019, e se observa que esse mesmo grupo se sustenta ainda na administração pública do município de Urucurituba, haja vista que houve a reeleição do prefeito, conhecido como Sabugo, o senhor José Claudenor, e todos esses contratos vêm prosperando e sendo prorrogados, aditivados e continuando tudo em família. São basicamente esses aí os fatos que levaram à operação do Ministério Público numa apertada simples e aligeirada exposição. Estamos à disposição para as perguntas que vierem dos órgãos de comunicação para tentar esclarecer alguma situação ou outra.
Antes de passar as perguntas, eu gostaria apenas de também agradecer aqui publicamente a colaboração da Delegacia Geral de Polícia Civil, de todos os delegados, investigadores que conosco participaram dessa operação desde ontem e até o dia de hoje, assim também como o apoio logístico que a Polícia Federal nos deu para realizarmos essa operação. Obrigado. Vamos abrir agora para as perguntas e a nossa jornalista Camila vai entregar o microfone aos senhores para que os senhores possam fazer a pergunta. Então vai ser, só reforçando, uma pergunta por cada veículo. Nós vamos chamar os veículos agora em ordem aleatória para que todos tenham oportunidade de esclarecer as suas dúvidas. Nós vamos chamar agora o portal AM1. Altemir Coelho. Vai passar. Não veio? Não, passou. Já? Em Tempo, Suane Lima. Bom dia. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Gostaria de saber se houve alguma quantia alta em dinheiro apreendido, o que vocês conseguiram recolher durante esse cumprimento da operação. Pega o microfone, Camila. Bom dia a todos. Sim, houve dois montantes, né? Que está sendo, embora a Polícia Civil tenha entregue de envelope lacrado, nós temos uma cerimônia posterior que é de deslacre. E aí foi lacrado na presença da pessoa, né? E aí será aberto também na presença dele, provavelmente com o advogado. Mas em torno de R$50 mil em dois montantes diferentes, em espécie. Portal Marcos Santos. A caixa só suporta um. Microfone a gente tem. A caixa que só suporta um. Camila. Opa, bom dia, David, Portal Marcos Santos. Eu não lembro agora o nome da pessoa que foi presa, que você falou que havia duas empresas no nome dos filhos dela. Eu queria saber que você reforçasse novamente o nome dela e se de repente os próprios filhos também não caberiam vir a ser presos ou algum outro procedimento em relação aos mesmos. Bom, o nome dela é secretária de Finanças, não sei se tem aqui completo, mas o colega já pode consultar aqui também nas nossas anotações. É Eliana Mello, tá? Ela é secretária de Finanças. E com relação à sua pergunta, é o seguinte, nós temos a visão de fazer prisões que são estritamente necessárias ou imperativas em razão da lei. Então, ainda que exista toda uma série de injustiças, né, a gente não procura antecipar a pena de ninguém. Nós entendemos que essas pessoas, eventualmente, nós vamos, Eliana da Cunha Mello, né? Nós vamos formular ainda denúncia acerca desses fatos, inclusive utilizando alguns fatos colhidos nessa operação, algumas provas colhidas nessa operação, e eventualmente pode ser que essas pessoas venham a ser condenadas. Mas no momento nós entendemos que existem outras medidas cautelares que também estão sendo aparelhadas e que podem surtir o efeito necessário para impedir a prática criminosa. E parte dessas medidas
são exatamente essas prisões de algumas dessas pessoas que estão no núcleo central da atuação de todo esse esquema criminoso, como eu já coloquei, já impactou, inclusive gerou a pergunta do álbum de imprensa, a razão de não se prender, né? A prisão pode vir como consequência, eventualmente, da denúncia, após o devido processo legal, de uma condenação, né? Mas no momento não há necessidade ou imperativo cautelar para essa prisão, tá? Amazonas Atual. Bom dia. Há um mandado de prisão em aberto em nome de quem? E sobre as empresas, elas devem responder? E quantas são as empresas que participaram dessa investigação, que estão envolvidas? São essas perguntas. Bom, com relação à primeira pergunta, existe um mandado de prisão em aberto, tá? Com relação ao nome, por questão protocolar nossa de atuação, neste momento, protocolo de atuação nosso, nós não vamos revelar o nome da pessoa, apesar de eventualmente ficar um pouco mais evidente quem possa ser, aí vem as cogitações de vocês, mas nós não vamos confirmar nem negar nenhuma dessas situações, porque nós estamos ainda em busca dessa pessoa ou na guarda de que eventualmente, espontaneamente, já sabendo inclusive que houve busca de sua pessoa para a sua prisão, tem eventualmente se entregar, né? Mas a partir do momento de se passar o tempo do nosso protocolo aí de busca de 12 horas, a partir desse momento nós vamos pedir a inclusão do nome dessa pessoa no Banco Nacional de Mandados de Prisão e também vamos pedir que sejam feitas todas as difusões possíveis para que qualquer agente da lei possa proceder a essa prisão, inclusive com a ajuda de pessoas da sociedade que eventualmente venham a saber então publicamente o nome dessa pessoa onde ela se encontra. Afora isso, com relação à quantidade de empresas envolvidas, não tem uma estatística fechada assim para te dizer, eu não contei essas empresas, né? Eu te citei aqui algumas, a empresa envolvida na coleta de lixo, as empresas envolvidas como filhos da secretária de Finanças, o posto da própria diretora da escola, né? Por aí vai. E nós temos ainda uma quantidade considerável de provas sobre análise de outras medidas que também nós entramos e que não tem a ostensividade das que aqui vocês estão observando, mas que também nos servem de prova que nós estamos analisando e já aparecem algumas outras situações que temos que verificar se são regulares ou irregulares, porque pode ser que tenha coisa praticada na administração que não seja irregular. Na verdade, se pensa que a exceção é que seja irregular, né? Então é isso, não tem um número fechado para te dar, mas enfim, no núcleo geral é isso aí que a gente já expôs. Portal Tucumã. Camila. Band Amazonas. Radar Amazônico. A Crítica. Camila, puxa pra cá o microfone. Olá, boa tarde, bom dia, né? Bom, provedor, gostaria que o senhor esclarecesse um pouquinho melhor sobre essas contratações das empresas de familiares. No caso, elas serviam como laranjas para esses desvios. Poderia explicar um pouquinho melhor? Bom, ao que tudo indica, essas pessoas, por estarem presentes ostensivamente, serem conhecidas dentro da administração pública, a gente está fora um pouco aí do conceito de laranja. O que é possível estar sob análise é que
elas tenham que passar, digamos, o que elas estão oferindo como lucro, alguma outra parte maior para aqueles que proporcionam isso, apesar de elas já estarem dentro do centro da administração. Então, se for uma laranja, é uma laranja mista. Na verdade, não é uma laranja. Ele participa do esquema e tem um aproveitamento de uma fração menor. Né? Essa é a ideia. Mas o esquema, eu acho que está bem desenhado aí. A situação são de pessoas que participam da administração pública, com o núcleo apontado, participando o prefeito Sabugo, conhecido como Sabugo, o senhor José Claudenor. Temos o irmão dele também com exponencial conhecimento patrimonial. Temos a senhora Eliana como secretária de Finanças e a senhora Gracilene também, com respectivos elos que se envolvem, como eu coloquei aí, tá? E ainda temos o núcleo também de algumas empresas que participam, que é o caso da Xisto Ramos, né, que ganhou aí a licitação, travou o contrato, sem a mínima condição, não presta o serviço, quem presta é o próprio município e está lá o contrato de vigor, tá bom? Só complementando, na verdade, não seria bem o contexto de laranja. Na verdade, há uma confusão entre agentes públicos e o núcleo empresarial, que se confunde. Ok? A crítica. Oi, bom dia, Amanda Morinho, de A Crítica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a prisão do prefeito. Essa prisão, ela aconteceu aqui, no imóvel foi encontrada alguma coisa? Qual foi a reação aí do prefeito, que é alvo dessa investigação? Vamos lá. Com relação à prisão, o momento operacional, eu não sei te informar detalhes das reações dele, porque como grupo, também é protocolo nosso, a gente não atua, a gente, no momento do cumprimento. Nós normalmente temos ou pessoas do nosso núcleo de diligências, que são também policiais cedidos ao Ministério Público, ou então temos a colaboração valorosa da Polícia Civil, mais uma vez, inclusive também com apoio logístico da Polícia Federal, que nos ajudou a chegar a alguns lugares. Então, assim, exatamente qual a reação dele, como é que foi, como deixou de ser, não sei te informar apropriadamente. Com relação para o cumprimento desse mandado de prisão, nós tivemos que ter muito trabalho para justamente fazer essa localização dele, né? No local onde ele estaria para fazer o cumprimento dessa prisão. Então é um trabalho árduo e tal, mas que, enfim, a gente não pode nem estar falando como é que é ou como deixa de ser, porque não é do interesse do GAECO explicar os métodos dele para que as pessoas venham se precaver e poder ter mais sucesso em conseguir se homiziar ou qualquer coisa do tipo. Então, te peço desculpas, mas nós trabalhamos de uma forma mais sigilosa, mais reservada, observando a lei, tudo documentado, tudo fundamentado. Foi preso aqui em Manaus, ele não estava no município. Nas apurações iniciais que tínhamos é que ele estaria aqui fazendo tratamento dentário, etc e tal, mas isso aí não se confirmou muito não. A gente foi seguir outras pistas e chegamos aonde ele estava, tá? E aí pudemos cumprir o mandado de prisão no local onde ele estava, que não era o endereço dele declinado também aqui em Manaus, nem em Urucurituba, e portanto também já geram outras investigações acerca da vinculação dele com imóvel, com uma série de coisas aí, ok? Foi num condomínio aqui próximo, né, localizado aqui na Ponta Negra, mas enfim, também acho que não vale a pena declinar o nome do condomínio, porque às vezes as pessoas fazem juízo negativo do local, enquanto o local é apenas um local de moradia, e que, enfim, numa área muito bem localizada de valor, né? Os imóveis aqui possuem algum valor expressivo nessa região da Ponta Negra. Pessoal, eu vou só pedir a gentileza que vocês se concentrem na pergunta e na oportunidade que tiverem, para que a gente não tumultue
e que outros veículos não tenham mais oportunidades que outros. Então, a gente tenta aqui estabelecer um critério justo para que todos tenham oportunidade. Então, à medida que vocês forem chamados, elaborem a pergunta para que a gente possa responder e não crie uma disseminação de informações sem o curso que foi estabelecido. Olá, bom dia. Dada as alegações encontradas pela equipe do Ministério Público, vocês pretendem pedir uma prisão preventiva do prefeito? E, além disso, vocês falaram que essa suposta organização criminosa existe desde 2017. Saberiam precisar quanto ela teria subtraído do erário público durante esses anos todos? A inicial, se vocês pretendem, dadas as alegações encontradas, as evidências, vocês pretendem pedir um pedido de prisão preventiva? O prefeito vai permanecer preso? Bom, vamos fazer na sequência aqui a resposta. A primeira pergunta, com relação à prisão do prefeito, né? O título da prisão dele é uma prisão temporária. Nós estamos analisando o que fazer ainda, né? Dependendo aqui das buscas, o resultado das buscas e apreensões. Nós vamos nos debruçar sobre esse material também. Mas, de início, também digamos assim, nosso programa de trabalho e estratégia não fazer prisões apenas para perdurar ou para antecipar a pena. A ideia é realmente, se houver uma necessidade cautelar, e desde que outras medidas cautelares não sejam suficientes. Então, assim, no mínimo, devemos buscar medidas cautelares pertinentes de afastamento dessas pessoas, suspensão desses contratos. Isso aí é evidente, porque não se pode deixar continuar a situação em que está. O Ministério Público, atuando de forma republicana, vai procurar meios que ainda serão analisados para, dentro do prazo legal, né, com a urgência que o caso requer. Apenas não vamos adiantar exatamente o que é, apenas tranquilizar a sociedade de que vamos atuar nesse sentido, para evitar a continuidade desses atos que nós entendemos que são de dilapidação do patrimônio público de Urucurituba. Então, pode ser que venha, dentro das diversas cautelares, o afastamento ou qualquer uma dessas outras aí que seja suficiente. E com relação ao valor do prejuízo, né? Bom, essa é uma questão que ainda está sob alguma apuração, porque nós temos que analisar alguns dados que ainda estão sendo processados diante da recenticidade que tivemos acesso a eles, tá? Então, nós estamos analisando algumas coisas. Existem diversos dados que precisam ser entrecruzados, que vão poder nos dar a oportunidade de avaliar qual foi o valor desse prejuízo. Mas, de antemão, assim, o que nós podemos colocar é que, por exemplo, o contrato de coleta de lixo, ele está sendo integralmente, na verdade, praticado pelo próprio município. Então, todo e qualquer valor pago nesse contrato está indo pelo ralo abaixo, tá? Está indo pelo ralo abaixo. E com relação a outros contratos, por exemplo, como postos de gasolina, etc. e tal, o que há de se imaginar exatamente aí é que existem possíveis superfaturamentos, ou se não houver superfaturamento, já há um prejuízo para o poder público, porque nós não sabemos, diante dessa evidente vedação, não podia ser a dona do posto, ser uma funcionária pública. Nós não sabemos, o claro indício de direcionamento, nós não sabemos qual é o prejuízo, quanto seria realmente o valor mais barato que poderia ter sido alcançado pelo município, já que essa licitação foi claramente direcionada, tendo em vista que há uma perentória proibição da lei de contratos públicos serem firmados com os servidores públicos. Só complementando, essa é uma ação que tramita perante o Tribunal de Justiça, de atribuição do Procurador-Geral de Justiça. Então, com relação à primeira pergunta, se surgirem elementos que justifiquem a decretação da prisão preventiva, não só do prefeito, que se encontra preso, mas de outras pessoas que tentem
intimidar a testemunha, coagir a testemunha, ou estejam presentes qualquer dos requisitos da prisão preventiva, ela pode ser requerida no decorrer da investigação e da ação penal. Só para complementar. Record. Bom dia a todos. Promotores, senhores, gostaria de saber exatamente quantas empresas estão envolvidas, que eu anotei aqui, acabei entendendo um pouco, e gostaria que ressaltasse mais uma vez, a participação da Gracinet, que o senhor mencionou agora, proprietário de posto, servidora pública, em relação a esses contratos. Eu observei que os senhores falaram vários nomes, a Justiça chegou a negar alguns mandados que foram solicitados pelos senhores? Muito obrigado. Tá baixo? Perdão, eu estou com o fone aqui, talvez eu não tenha percebido. Gostaria que os senhores mencionassem para mim quantas empresas estão envolvidas nesse esquema exatamente, pelo menos a suspeição que os senhores têm. A participação da Gracinet, que é proprietária do posto e também servidora pública, e se, eu vi que os senhores citaram vários nomes, se a Justiça negou alguns mandados que foram solicitados pelos senhores. Obrigado. Ok, eles estão pedindo aqui para informar meu nome completo, é Armando Gugelmar, tá? É o seguinte, com relação à quantidade de empresas, eu acho que essa pergunta já foi até feita anteriormente, né? Nós não temos essa contabilidade aí, até porque nós temos algumas investigações. Aí eu repito, nesse primeiro momento, centralmente nós tivemos a Xisto Ramos, né? XF Ramos, que é relacionada à coleta, as empresas Neulimar, ME e também a ADAC, que são filhos da senhora Eliana, a secretária de Finanças, e também Eliana de Mello, né? E temos também o posto Joca, que é da senhora Gracilene, que depois passou a ser do esposo dela, que é o Josemias. Temos também algumas outras investigações relacionadas a algumas empresas que podem fazer parte da lavagem de dinheiro, né? Mas isso aí ainda estamos amadurecendo e tudo mais. Então, não temos que fechar um número de empresas que estão envolvidas exatamente. Mas, nesse primeiro momento, o destaque fica por conta dessas empresas. E a última parte que você perguntou, era o quê? Não é Graciete, é Gracilene. A participação dela é o vínculo, inicialmente já que ela tem, a Gracilene, com o fato, o vínculo dela é porque ela é servidora pública, tá? Como professora concursada no município e também diretora da Escola Municipal de Janira Neves de Lima, e mesmo assim o posto J, que estava inicialmente no nome dela, foi agraciado numa licitação, o que é vedado por lei. Em seguida, ela sai da sociedade desse posto e entra o marido dela, tá? Sendo que a Gracilene ainda, ela é a mãe da Joelle, que tem uma empresa que também ganhou licitação e que é dirigida por procuração pelo Ivonei, que era o presidente da comissão de licitação, tá? E também o atual presidente da comissão de licitação, que é o Edival, é irmão dela. Porque realmente são muitas coisas, talvez seja difícil, mas para vocês verem como a trama é bem fechada dentro das famílias aí, dos clãs que dominam a administração pública de Urucurituba. Acho que aí consegui. E com relação a mandados, todos os mandados foram deferidos os pedidos pelo Ministério Público, né? O Judiciário conseguiu observar a robustez, não só na quantidade,
mas também na qualidade, na demonstração desses elos aqui demonstrados, que na verdade, certidão de nascimento serve já para demonstrar, né? Então, identidades e amostras de parentescos aqui que são escandalosos, no caso aí, a particularização tornou-se a administração pública de Urucurituba coisa de família. Obrigado. Grupo Diário. Bom, a minha pergunta é sobre o enriquecimento ilícito dos presos, né? Eu queria saber primeiramente de quanto chega a ser esse enriquecimento e também sobre, principalmente do prefeito, já que no ano passado ele declarou não ter nenhum patrimônio. Então, eu queria saber mais sobre essa parte dos patrimônios, de quanto seria esse crescimento que houve deles. Bom, a primeira pergunta foi... Tá, como eu venho te falando, né? A questão do valor exato no momento, eu não tenho um valor exato, tá? Isso ainda está sob apuração. Mas, com relação primeiramente à declaração que você está colocando aí, não é que eu esteja duvidando, estou colocando que você quem está colocando que o prefeito disse ano passado que não tinha nenhum bem no nome dele. Oi? Ao TSE, né? Então, ele fez uma declaração durante o seu registro de candidatura que não teria nenhum bem. Isso aí, para mim, não estou dizendo que é o caso do prefeito, mas isso aí para mim não causa nenhum espanto, tá? Porque é natural que se você tem bem de origem ilícita, você não vai colocar no seu nome, você vai procurar lavar dinheiro, você vai procurar lavar os bens. Então, quem tem um mínimo de inteligência que participa de atividades criminosas, é instintivo o ser humano e é natural ele buscar a impunidade dele. E a lavagem de dinheiro está aí para isso, ela é livre, né? Então, pode ser feita por quem bem entender. E aí cabe a gente correr atrás. Mas nós observamos, isso aí eu posso assegurar, algumas movimentações patrimoniais que apontam para ele e mais. Existe, como já afirmado aqui, uma exponencial evolução financeira do irmão dele, numa administração que é dele. E isso aí não é uma responsabilidade objetiva apenas, não é porque ele é o prefeito, não. Existem outros vínculos também determinantes disso, tá? E tudo passa por ele. Essa questão de falar, não, mas existe o secretário de Finanças que analisa o parecer jurídico que na verdade não existiu, por exemplo, como eu falei na questão do lixo, né? Se a gente for levar esse raciocínio a ferro e a fogo, como muitas vezes tem sido até sustentado em algumas cortes do nosso país, acabou o crime do presidente da República, acabou o crime do governador, acabou o crime do prefeito. É só ele botar 500 antes dele e dizer, não, o pessoal vinha aí, eu acreditei neles porque eu tenho que acreditar em todo mundo. Tá? Enquanto se eu assinar alguma peça errada, alguma coisa leviana feita por algum assessor meu, ninguém vai esperar que o promotor... Aí muda, né? Muda a chave. Como que um promotor de justiça assinou sem lei? Então isso daí é válido para o promotor, para o prefeito, para o governador, para o presidente e para todo mundo. Tá? É impossível, inclusive numa cidade da dimensão de Urucurituba, pelas relações pessoais e tudo mais, que o prefeito não soubesse que a Gracilene é a mãe de fulano e do Beltrano. Aliás, que a Eliana é a mãe do fulano e do Beltrano, do Anderson e do Neulimar. Era impossível que ele não soubesse que a Gracilene era a dona do posto Joca, que ela é a diretora de uma escola municipal, que quem nomeia é ele. E por aí vai. Então, já está evidente o dolo, a intenção dele em participar em homologar isso, ou então sequer homologar, porque a do lixo, por exemplo, o TCE mesmo aponta que sequer houve homologação e adjudicação da licitação. Tá? Talvez como forma de tentar se isentar da uma responsabilidade daquilo que iria acontecer ostensivamente, que era o quê? Um contrato com particular que na verdade seria cumprido pelo próprio poder público. Acho que eu respondi, né? O colega que vai complementar. Inclusive,
o prejuízo foi integral, porque quem fazia o serviço, apesar de estar sendo paga a empresa particular, quem fazia o serviço era a Prefeitura de Urucurituba. Então, o prejuízo foi enorme para o município de Urucurituba, né? Uma vez que pode-se dizer que foi integral, porque quem efetivamente executava o serviço era a própria Prefeitura, e enquanto isso pagava para um particular. Segura para ela, chama. Detalhes de toda essa operação coordenada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, com participação e apoio da Polícia Civil e também da Polícia Federal. Armando, a gente está ao vivo agora para o Jornal do Amazonas, primeira edição. Você poderia dizer, então, como que vocês desvendaram todo esse esquema, né, de corrupção envolvendo o prefeito de Urucurituba? Bom dia. Bom, esses fatos foram inicialmente apurados a partir de denúncias feitas pela população, por diversos canais, por petições encaminhadas ao Ministério Público. Então, foi possível, como já explanado aqui inicialmente, observar que o presidente da comissão de licitação já possuía um vínculo com uma das licitantes, que seria a empresa Joelle, que seria da própria esposa dele, e com relação à qual ele tinha uma procuração para atuar em nome da própria empresa. Ele também, a Joelle também, a esposa dele, era filha da própria senhora Gracilene, que era dona do posto Joca, que também se sagrou vencedor da licitação de combustíveis em Urucurituba. Fora isso, também nós observamos que a secretária de Finanças possuía 2 filhos com empresas que também travaram contratos com o poder público ganhando das licitações. Também observamos movimentação e evolução patrimonial exponencial por parte do irmão do prefeito. Então, esses fatos foram se somando e demonstrando claramente que empresas que estavam ganhando as licitações, elas eram de pessoas ou relacionadas intimamente a pessoas que eram servidores públicos, o que é peremptoriamente vedado no lei. Então, esses fatos já demonstraram que havia todo esse conluio, afora o fato de que também a licitação e o contrato de lixo foi-se observado que os caminhões não pertenciam à empresa, algum deles pertencia à empresa que era vencedora e que deveria cumprir o contrato de coleta de lixo. Não pertencia à empresa, alguns deles pertenciam ao próprio poder público, e as pessoas que realizavam essa tarefa, os trabalhadores que realizavam a tarefa de coleta de lixo, todos eram, na verdade, que nós apuramos até então, servidores públicos e que recebiam dinheiro diretamente da prefeitura. Então, essa empresa recebia para poder prestar o serviço, mas não realizava o serviço. Quem realizava era o próprio poder público, fazendo com que o pagamento por esse contrato fosse direto para o ralo, afora a própria despesa do poder público que ainda tinha em realizar o próprio serviço. Muito obrigada, doutor Armando. Vale salientar que o prefeito foi preso aqui em Manaus, né, em cumprimento de mandado de prisão. Outros mandados de prisão também foram expedidos. Foram todos cumpridos? Nós tivemos a prisão do prefeito de Urucurituba realizada aqui em Manaus, tivemos também a prisão da secretária de Finanças, a senhora Eliana, e também tivemos a prisão do irmão do prefeito, o José Claudenor. Nós temos José Júlio, o José Claudenor é o prefeito. E nós temos um mandado em aberto que ainda estamos em diligência e, portanto, por protocolo nosso de atuação, nós ainda não anunciamos a pessoa que está sendo buscada, que pode a qualquer momento também se entregar, mas passadas 12 horas do início da operação, que começou às 6 horas da manhã, nós vamos incluir
e fazer difusão do nome dessa pessoa, não apenas no Banco Nacional de mandato de prisão, mas por todos os meios possíveis, para que qualquer agente da lei venha cumprir esse mandato, ou a qualquer pessoa da população também possa apontar para que esses agentes da lei possam então ir e cumprir esse mandato. Muito obrigada, Adê. Nada. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Nós vamos encerrar, então, a nossa coletiva de imprensa. Eu vou dar oportunidade para o nosso procurador e os nossos promotores se apresentarem enquanto GAECO e nós vamos finalizar a nossa coletiva. Apenas estamos encerrando, agradecendo aí a presença e a colaboração importante de vocês para a divulgação, dizendo que, conforme o Dr. Márcio nos colocou há pouco, toda essa investigação continua, a operação foi para obtermos nas buscas e apreensões certos documentos e informações que eram necessárias para a avaliação, para fazer com que a prova fique mais robusta. A prisão foi por uma necessidade extrema. Se não houver necessidade, evidentemente não haverá preventiva, ele poderá responder de verdade, todos os demais. Assim como se houver necessidade de outras pessoas serem presas, nós também faremos o pedido de prisão preventiva, conforme decorrer do que nós estamos apurando a partir da tarde, com o recolhimento de todo esse material que está vindo ainda de Urucurituba, já saíram agora de lá, 11 e pouco estão saindo de lá, e nós então vamos abrir todo esse material depois, lacrar e depois deslacrar, e teremos então desdobramento com mais segurança das informações que teremos para saber o que irá acontecer com essas pessoas em relação à sua segregação ou a responder todos eles em liberdade. Eu passo a palavra aí aos demais para agradecer e dizer, complementar mais alguma questão. Isso é só agradecer mesmo a presença de vocês e incentivar a população. Às vezes pode pensar que eu denunciei, não aconteceu nada. Eu peticionei e nada aconteceu. Nós temos algumas dificuldades estruturais, os recursos não são ilimitados e também nem sempre os resultados da diligência vão se confirmando. Mas pode ter certeza que nada que chega aqui ao Procurador-Geral de Justiça ou interessado ao Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado fica parado. Nós vamos atrás e pode ser às vezes que demore, mas em algum momento a Justiça vem. Obrigado aí pela atenção. Ali, Dr. Luiz Alberto Dantas Vasconcelos, Dr. Rubio Caio Bessa Cirino, Armando Gugiomai e Dr. Márcio Pereira de Mello. Muito obrigado a todos e o trabalho do GAECO continua. Obrigada a toda a imprensa. Nós estamos encerrando a nossa coletiva de imprensa, onde o HF, os nossos promotores, o nosso procurador já efetivaram aqui as suas falas, as suas devidas entrevistas, então nós não concederemos entrevistas individuais, ok? Obrigada a todos e tenham um ótimo dia. Doutor, o Ivonei é pai da Joelle? Só para o Ivonei?